Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Compartilhar com vocês um pensamento, ver se vocês conseguem pensar junto comigo, se a gente chega numa mesma conclusão. Estava reparando que dos 4 evangelhos, a gente sabe que os 4 descrevem o mesmo acontecimento, falam da vida de uma mesma pessoa, que é a vida de Jesus, né? Nós chamamos de 4 evangelhos por conta disso, que são o livro das boas novas, tanto que não é o livro de João, né? É o evangelho de Cristo de acordo com João, né? Pela visão de João, e de Marcos, e de Mateus, e por aí vai. Mas uma coisa muito interessante é que os 4 falam da mesma história, mas quando você pega para ler, você percebe livros totalmente diferentes. A gente pega para ver Mateus, por exemplo, ele começa falando o seguinte: Jesus veio lá de Abraão, que foi pai de não sei quem, que foi filho de não sei quem, e foi falando da genealogia, até chegar em Jesus Cristo, e aí ele começa a contar a história de Jesus. E no livro de Marcos, a gente já percebe que ele já começa de cara falando o seguinte: Jesus veio e de acordo com o que João preparava, e aí o ministério de Jesus é esse, já começa. É uma coisa muito doida, porque a gente começa a perceber que pontos de vista diferentes sobre o mesmo livro. E a gente pega Lucas, que começa a detalhadamente escrever sobre todos os acontecimentos, tecnicamente, palavras mais difíceis, e João, que é o famoso Noia, que ele fala o que, né, o que ninguém conseguia ver, ele tinha uma visão diferente. Olha só que maneiro. Mateus, por que de repente ele falava sobre isso? Por que ele comentou sobre a genealogia? Porque Mateus sabia quem ele era. Ele era um cara muito fora do comum, não era um maluco de igreja, era um cara considerado de fora, imundo. E aí ele falou o seguinte: olha de onde que Jesus veio. E ele mostra a história genealógica de Jesus, onde tinha um monte de gente que só fez cagada uma atrás da outra. Já chega Marcos, é um cara já mais direto. Ele já chega e fala o seguinte: ó, Jesus veio e a parada foi essa, ponto. Sabe, o que no livro de Mateus, por exemplo, a gente vai ver o batismo de Jesus no capítulo 3, lá pro meio, Marcos chega lá com 14 versículos do primeiro capítulo. E ele, com 14 versículos, ele resume 3 capítulos inteiros do que Mateus estava falando, porque Marcos era já diretão e ele tinha uma visão específica sobre o que Jesus estava fazendo. Ele queria falar sobre as obras de Jesus. Lucas detalhando palavras mais difíceis, e João já começa dizendo o seguinte: no princípio era o Deus, criou Deus os céus e a terra, e disse haja luz. Mas sabe quem que era essa luz? E ele já começa a viajar. E a gente percebe que o mesmo Cristo, ele se apresenta para todo mundo. Porém, tem uma coisa muito interessante que se chama viés. Acho que é esse que é o pensamento que eu tenho quando eu reparo essa diferença entre eles, porque cada um tem uma história, cada um tem um viés, cada um tem um meio, um ambiente, e Deus se apresenta para cada um de uma maneira diferente. É como se um pedacinho de Deus fosse apresentado só para você, só para cada pessoa. E aí a gente percebe que de repente Mateus ele falava mais para os judeus, de repente Marcos falava mais para romanos, e de repente Lucas mais para os intelectuais, de repente João para os fariseus, para aqueles que eram de fora, buscando confrontar, mostrando que Jesus era Deus. E cada um, em uma mesma revelação de Cristo, começou a falar de Cristo alcançando públicos diferentes, porque dentro daquilo que nós somos, daquilo que nós fomos criados, do ambiente que nós pertencemos, a nossa percepção sobre Cristo ela é diferente. E aí vem a grande questão. Aquilo que Deus se revela para mim, a forma que eu vejo e sinto, aquilo que Deus fala para mim, de repente é só eu que vejo ele daquela forma. De repente aquela percepção é só minha. E aí coloca pra gente uma baita responsabilidade. Se eu não prego o Cristo que eu vejo, se eu não prego o Cristo que se revela para mim, pode ser que essa pequena parte de Cristo nunca seja conhecida por ninguém. A gente tem uma importância muito grande de pregar Cristo, porque de repente esse pedacinho da percepção que você tem de Cristo seja o que alguém precisa de ouvir. Talvez seja aquela pessoa parecida com você. É o viés. As pessoas com a mesma cosmovisão, mesma visão de mundo que você. E essa pessoa precisa de conhecer esse pedacinho de Deus que você conhece. Então a gente tem essa baita responsabilidade de pregar o Cristo que conhecemos, não imitando outra pessoa que você conhece, não pregando igual João ou Maria, mas expressando e externando
o Cristo que se revelou a você, através das suas experiências, através da sua vida. Isso de repente só se revelou a você. Então a gente tem uma responsabilidade aí. Então fica esse pensamento pra gente. Vamos orar? Deus, eu te peço que o Senhor nos dê coragem para pregar o Cristo que a nós foi revelado, que a gente consiga falar do seu amor, da sua graça, da sua compaixão, conforme aquilo que o Senhor fez crescer dentro de nós. E que eu tenha coragem e sabedoria para isso, que eu pare de tentar imitar ou pare de tentar copiar alguém que fala, de repente eu acho que é muito legal, fala muito bonito, mas eu preciso de falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. E o Senhor me criou de uma forma, o Senhor me moldou de uma forma e o Senhor se revelou para mim de uma forma que de repente só se revelou para mim. Então eu quero orar hoje, juntos com os meus irmãos, que a gente aceite essa responsabilidade e que a gente tenha coragem de pregar a Cristo dentro do meu viés, para que eu alcance pessoas que precisam desse amor, que também têm a mesma visão de mundo, que estão no mesmo lugar que eu. Esse é o que eu te peço. Amém? E amém.